Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Olá. É neste espaço acolhedor, multidisciplinar, inclusivo e de liberdade para a criação, onde funcionou a antiga escola EB José Gomes Ferreira, onde estes encontros vão agora acontecer. Um lugar que celebra a memória de Paulo Cunha e Silva, que foi vereador da Cultura da Câmara do Porto entre 2013 e 2015 e que marcou para sempre a agenda cultural da cidade. Por isso mesmo, este espaço herdou o seu nome e foi inaugurado no dia do seu aniversário, a 9 de junho deste ano, e que conta com a direção da equipa artística do Teatro Municipal do Porto. Em tempos particularmente difíceis para a cultura e para os profissionais das artes performativas, estes lugares de criação e de diálogo fervilhante com a comunidade são oásis para celebrar e estimar. Nesta primeira edição, vou conversar com o ator Romeu Costa, que trouxe consigo a dramaturga Raquel S., um dos elementos da equipa que está a trabalhar consigo no seu próximo espetáculo. E que também tem uma grande ligação a esta casa, não é? Mas já lá vamos. O Romeu é sempre um acontecimento quando sobe a palco, digo eu e diz muita gente. Ator há mais de 20 anos, a sua mais recente interpretação de um fascista na peça de Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, não deixou ninguém indiferente. E na plateia houve gritos, insultos e houve mesmo quem chegasse a abandonar a sala por não suportar a verdade e o realismo com que Romeu representou esta personagem. Atualmente o Romeu está a fazer uma residência artística aqui, no campus Paulo Cunha e Silva, para a sua próxima criação, Mariah Carey. Acho que disse bem. Assim mesmo como se escrevesse em português, onde ele será um investigador de ciências sociais e humanas a fazer uma comunicação pública sobre a vergonha de expor o seu objeto de estudo. Gostar da cantora norte-americana Mariah Carey. Através da confissão da sua vergonha, deste guilty pleasure musical, o investigador procurará entendê-la e entender-se, traçando neste processo um retrato de Portugal e de Portugal na sua relação com o mundo. Um espetáculo que é também um exorcizar da sua relação com os prazeres, com a culpa que acompanharam o ator ao longo da vida. E que serve também para refletirmos sobre as culpas judaico-cristãs que nos acompanham a todos e a todas, verdade? O que é que te levou a criar um espetáculo em redor da culpa de ouvir Mariah Carey? Ela pode simbolizar o prazer com culpa de tantos de nós? Eu espero que sim. Há uns anos atrás, quando estava a pensar que projeto fazer, o que é que poderia ser interessante, decidi mergulhar um bocadinho naquilo que, naquilo que eu tinha mais medo e achar que potencialmente isso poderia ser o mais interessante de falar, não é? Geralmente fugimos dos medos, dos medos, não é? Fugimos daquilo que nos fragiliza, que vai contra a imagem daquilo que nós queremos comunicar com o mundo. E de repente comecei a olhar para a Mariah Carey como uma possibilidade de poder usá-la para falar sobre muitas coisas e colocar-me neste sítio, não é? Tipo de exposição, de conceber um espetáculo e ao mesmo tempo também ser ator nesse espetáculo, inspirado um bocadinho com as comunicações científicas com as quais eu tenho vindo a trabalhar há muito tempo, com investigadores de várias áreas científicas, e o trabalho com os investigadores inspirou-me muito e achei que podia ser um bom dispositivo, o lecture performance, não é? O teatro-conferência, de um espaço suficientemente amplo para conseguir integrar o tema Mariah Carey e fazer aqui este processo comigo próprio e, de alguma maneira, convidar também as pessoas através de mim e da minha história. Exorcizarem, fazer uma radiografia à culpa, não é? Sim, portanto, com muito risco à mistura, com muita comicidade também. Comicidade também porque ao colocar Mariah Carey como investigação científica é inusitado, no mínimo, não é?
Sim, as lectures performance têm essa vantagem muito grande, que é, partem de um ponto de partida bastante simples, não é? Que é um investigador ou um orador ou uma oradora que vai comunicar uma reflexão sobre um tema, mas não deixa de ser um espetáculo de teatro e, portanto, com todas as possibilidades que o espetáculo de teatro tem, não é, de potenciar o lado mais performático. E aqui a Mariah Carey é muito inspiradora, porque é uma cantora e, portanto, tem uma discografia grande, tem uma sonoridade, pode ser vista como uma performer que documentou o seu trabalho e a sua arte através dos álbuns que cria em estúdio e que depois divide opiniões, suficientemente polémica para levar muitas pessoas a este espetáculo e a tentar perceber o que é que se pode fazer com a Mariah Carey. É verdade, este espetáculo conferência, não é? Que anda em 3 eixos que eu acho muito interessante. Tu teres ido lá a partir de ti e da ligação a Mariah Carey, que é a vergonha, a culpa e o prazer, não é? E eu pergunto-vos a ambos, à Raquel convoco também para esta resposta, Portugal é ainda um país de muitos prazeres culpados? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, acho que a culpa está, ou seja, acho que independentemente de formações religiosas e de religiões, acho que a forma como são inscritas em nós, as nossas formas de viver e de existir, fazem com que a nossa relação com a culpa esteja sempre presente. Para as mulheres imenso. Para as mulheres imenso, para os homens imenso, para todo o espectro, digamos assim. Eu acho que a culpa é muito presente na cultura portuguesa. Romeu. A culpa é muito presente na cultura portuguesa. A culpa é da vontade, como dizia Variações. Sim, sim, a culpa sim, existe uma espécie de códigos em muitas áreas. O código moral ainda assim é muito presente, não é? E cria-nos uma pressão muito grande. Sei lá, como neste caso, pegar em Mariah Carey é, segundo alguns códigos estéticos, académicos, é um não objeto de estudo. Um homem gostar de Mariah Carey? Um homem gostar de Mariah Carey também esse preconceito também, sim, não é? acho que existe um preconceito grande em relação a isso. Neste momento, pelas respostas que nós temos, poucas pessoas consideram a Mariah Carey guilty pleasure. E achas que estão a ser sinceras ou não? Eu acho que estão a ser sinceras, porque o questionário é anónimo, portanto ninguém tinha de estar a mentir. Olha, e que respostas surpreendentes sobre guilty pleasures, por exemplo? Olha, respostas surpreendentes de guilty pleasure. Por exemplo, temos aqui uma que diz que o seu guilty pleasure é sexo casual. Uau! Temos aqui uma que diz comer pacotes de chocolate, andar nua pela casa. Vejo muitas, estou agora a citar a pessoa que escreveu, vejo muitas blind auditions do The Voice e imagino que estou numa enquanto tomo banho e choro quando todos viram a cadeira. Uau! Há quem escreva, que seja o seu guilty pleasure, há quem escreva assistir a desenhos animados cujo público-alvo não é tanto a sua faixa etária. Isto é giro, este momento também é muito engraçado e vai contaminar também o processo, a peça, não é? Sim, no fundo aquilo que me interessava enquanto espetáculo era abordar o guilty pleasure, na medida em que há todo um mundo incrível e muito interessante para podermos falar sobre ele, que é o mundo das coisas que nós fazemos na intimidade e que dificilmente falamos em público. Temos vergonha. Temos vergonha. E então o espetáculo procura refletir um bocadinho sobre porque é que temos vergonha, de onde é que vem este conceito de guilty pleasure, a culpa associada ao prazer, uma oportunidade aqui também para contextualizar a nossa tradição judaico-cristã, a culpa, o prazer, e de que forma é que esta expressão, hoje em dia, é-nos muito útil para
para podermos categorizar, não é? E arrumar nesta gaveta do guilty pleasure. Tu também estás a arrumar um pouco a tua própria culpa. E eu estou aqui neste processo de assumir publicamente que tenho uma relação prazerosa, mas ainda assim cheia de culpa relativamente a Mariah Carey. Tipo, não é suposto uma pessoa com 42 anos gostar de Mariah Carey. Ia dizer mais coisas, mas depois tenho medo de ir a muitos lugares comuns, não é? E há muito preconceito relativamente a uma série de coisas. E pronto, e o espetáculo também procura refletir sobre estas ideias preconcebidas que nós temos, não é? Não é suposto uma pessoa de 42 anos com uma formação académica superior, que é artista, que, sei lá, que parte da literatura dramática para pisa trabalhar, pisa palcos importantes, peças muito boas, que de repente gosta de Mariah Carey, porque a Mariah Carey está associada a um tipo de música, uma forma de fazer música, portanto, uma cultura de massas, não é? Cultura popular, principalmente norte-americana, nem é tanto portuguesa, portanto norte-americana. A Mariah Carey nem tem assim muita expressão em Portugal. Mas pronto, ao falar disto, estamos a falar de muitas coisas. Mas a maturidade entra aqui, não é? Eu acho que só agora aos 42 anos é que eu me sinto à vontade para poder falar sobre isto. Eu acho que há uns anos atrás era impossível pegar na Mariah Carey e tentar fazer um espetáculo sobre isso. Isso só diz bem de ti, que estás muito mais completo, muito mais verdadeiro e muito mais bem resolvido contigo em todos os lados, não é? Sim, mas acho que isso acontece. Pois, eu espero que isto aconteça com todas as pessoas. Pois, e este espetáculo pode ser isso. Acham, têm essa ambição? Tenho. Conta-me lá. Tenho essa ambição, portanto, que as pessoas que ainda não tenham 42 anos ou que tenham mais de 42 anos consigam se rever neste processo, não é? Que eu estou aqui a tentar explorar em cena. Pessoalmente, sempre que eu me relacionei com aquilo que mais me envergonha foi quando eu descobri mais coisas sobre mim próprio. E fortaleceu-te ou fragilizou-te primeiro? Foi um processo... Fragilizou-me, eu diria que me assustou, não é? Porque de repente me estou a confrontar com uma coisa que eu quero esconder. E durante anos, não é? E durante anos, a muitos níveis. Mas de repente, a olhar para trás, acho que esses momentos foram sempre momentos incríveis. E este espetáculo, pronto, procurará, não é? Nesta fase do trabalho que nós estamos, procurará mostrar que é possível, que partilhar aquilo que mais te envergonha pode ser, sei lá, uma qualidade tua, pode ser uma característica, pode ser algo que te distingue, pode ser uma forma de olhar para o mundo de maneira diferente. Tornar-te mais humano, mais real, único e pode até ligar com não diretamente, mas a própria falha, não é? Todos nós, isto não é falha nenhuma, mas singulares, verdadeiros, sim, completos, porque... Sim. Uma das coisas que me fascina mais na Mariah Carey é que a voz dela, a partir de uma certa altura, deixou de ser a mesma. Eu vou-te já perguntar em que ano e em que álbum, porque tu sabes, não é? Pronto, em 1997. Vestida como? Pergunto já. Pronto, foi um processo que ela fez durante um ano. Ela foi mudando de roupa. Deve ter vestido muita coisa. Mas pronto, foi a falha dela. Portanto, aquilo que a distinguiu durante 7 anos foi a sua capacidade acrobática, não é? Atlética. Vocal, não é? O seu virtuosismo vocal. E a partir de uma certa altura que isso deixa de acontecer é quando eu fico mais interessado nessa falha. E portanto eu acho que tenho aqui, com a história da Mariah Carey, a aprender alguma coisa e espero que as pessoas também venham a aprender alguma coisa com ela. Isso quer dizer que estás-te a relacionar cada vez melhor com a falha enquanto ator e que já estiveste mais agarrado ao teu virtuosismo, que também o tens? Sim. Fala-me disso. Eu acho que todos nós, de uma maneira geral... Não, há muita gente que faz um caminho, faz outros caminhos. Ok. Certo? Pronto, então o meu caminho é esse. O meu caminho é de tentar ser o melhor possível naquilo que faço, de lidar muito mal com a falha e com o erro, mas aos 42 anos relaciono-me melhor com isso. E integras, isso pode ser vantagem, e também enquanto criativo, enquanto ator. Sim, quer dizer, como ator, eu acho que qualquer ator ou qualquer pessoa que trabalha para o teatro
já percebeu ao longo da vida que nas alturas em que tu estás mais cansado a trabalhar são as alturas em que tu descobres mais coisas. E que talvez dás mais um pouco de ti, não é? Porque às vezes não. Sim, ou quando o cansaço é tanto que te faz com que tu não te defendas tanto. E aí descobres coisas. Portanto, é sempre nesses momentos de charneira que se descobrem coisas e, portanto, o meu processo como ator tem-me mostrado que há uma forma mais saudável de viver. Claro, até porque eu acho que se calhar quando a falha torna os teus recursos que usas mais vezes, quando eles não te servem, né, tens sempre de procurar outras estratégias, até indo à Mariah Carey, ela quando perde a voz começa a cantar de outra maneira, começa a falar de outras coisas, né, começa a trazer outros temas e a trazer outras estratégias também na própria maneira de cantar. Por isso também acho que, ou seja, acho que a falha, claro que sendo aterrorizadora, como obviamente é, acho que também tem essa capacidade de nos fazer procurar uma estratégia diferente, não é? E pode ficar artisticamente muito mais interessante. Em tempos só vi a Beatriz Batarda a dizer isso. Teve um pico de virtuosismo. Luís Miguel Sintra foi duro com ela, dizer que ela foi apenas virtuosa, e acho que a partir daí deu um salto artístico quando percebeu isto não me chega. Claro, pois, sim, a Beatriz, sim. Uhum. Não é? É isso, não é? Sim. Este é o teu espetáculo mais autobiográfico, este Mariah Carey. Como é que tu dizes Mariah Carey? Como é que tu lês o teu título? Eu tive muita dificuldade. Mariah, sim, pois nós há bocado também estávamos a falar sobre isso, que gera algum... pronto, o título, não é? O título vem desta lógica, não é? De nós portugueses tentarmos falar uma língua que não é nossa, não é? Portuguesarmos, a portuguesar as coisas, e a cultura norte-americana, não é? Anglo-saxónica entra na nossa vida desde sempre. Eu nasci em 79, portanto cresci bombardeado constantemente com a cultura norte-americana. E a minha mãe, todos os cães que nós temos com nomes estrangeiros, ela faz essa conversão. Ai, que lindo! E então, género o quê? Sei lá, Brownie, ela escreve como diz. Lindo. Brownie, lindo. E então, e na altura que estivemos aqui em agosto, a Raquel sugeriu porque não fazer esta aproximação, não é? Tipo, de um nome que é estranho, sei lá, quando vamos ver um espetáculo de teatro e os nomes saem em inglês, não é? O texto continua em português, mas de repente é John, por favor, vem cá, não é? Portanto, aquela estranheza de vez um nome que não é português a ser usado. E no fundo o espetáculo também é isto, não é? Portanto, é nós pegarmos numa figura fora da nossa cultura e tentar interpretá-la ou vê-la pelo prisma de um rapaz, não é, que cresceu em Portugal nas últimas 4 décadas. Há uma apropriação também, uma apropriação. Não é? Portanto, não é tanto sobre a Mariah Carey, o espetáculo é mais sobre a forma como eu vejo a Mariah Carey e de que forma é que ela é significativa para mim. Este é o teu espetáculo mais autobiográfico, insiste? Sentiram? Certo, sim. Certo. Há aí culpa? Não há culpa, há medo, mas, não há é? medo, claro. Medo de falhar, medo de não ser pertinente, medo de não trazer nada de novo, medo de ter perdido o tempo à equipa fantástica que está comigo, Raquel, às pessoas que foram ver. Raquel comenta. O que é que eu posso dizer relativamente a isto? Eu acho que estes medos fazem todos parte de um processo criativo, não é? Sobretudo o medo da pertinência, o medo de não comunicar, o medo de ficarmos presos, e quando trabalhamos com material biográfico, acho que este medo de estar a escrever para nós próprios é muito grande, não é? No entanto, eu acho que há uma série de estratégias que nós temos enquanto grupo também, e que o Romeu tem também na sua forma de pensar, que fazem com que estejamos constantemente a saltar da biografia do Romeu para outras coisas, para outros momentos, não é? E acho que uma das coisas é este alicerçar do espetáculo na relação do Romeu com a Mariah, porque digo só com a Mariah, parece uma Mariah, instituição.
A Maraia está entre nós. E a verdade é que eu acho que, por exemplo, só o facto de termos de fazer esta deslocação, ou seja, termos de ir ter com a Maraia e ao mesmo tempo afastar-nos da Maraia, porque é um movimento de aproximação e de distanciamento, acho que isso já provoca, que já faz com que esta história do Romeu, que também está presente e que é uma das linhas dramatúrgicas, que também ganha outra forma de comunicar, ganha mais veículos, ganha outras formas que permitam que as pessoas também se reconheçam ou coloquem questões que também são pertinentes para elas próprias. No processo eu entrei há pouco tempo no estúdio em que vocês estavam um bocadinho, o vosso pensamento e o vosso olhar sobre Mariah Carey e sobre o contar da história desde 1979, foi quando tu nasceste, havia ali uma declinação de histórias, havia ali uma matriosca de informação muito curiosa, mais o questionário, que vocês lançaram um questionário sobre os guilty pleasures para uma série de pessoas, portanto mesmo uma investigação. Ali ao fundo nós começámos aqui, portanto por 1979, temos estado nestes últimos dias a fazer um apanhado daquilo que é mais interessante para... Por cada ano, não é? Por cada ano. Nasceste em 79? Eu nasci em 79, por exemplo... Que é o YMCA, que é esta associação de movimento cristão na América, processa os Village People pela música do YMCA. Que passaram a ser um ícone muito gay, LGBT, muito gay, não é? Queer, sim, sem dúvida nenhuma. E há uma série de coisas interessantes que nós vimos a descobrir quando fazemos este tipo de levantamento. Por exemplo, o filme Fame estreou em 1980, que depois vai originar uma série em 1984, se não me engano, e que depois a Mariah Carey faz um cover dessa música em 2001. A Sony também lança o Walkman, nesse ano, de 1979. Durante muito tempo este espetáculo chamava-se Walk Woman, uma espécie o primeiro nome, uma espécie de homenagem ou uma oportunidade de tu revisitares a história através das mulheres cantoras que tu ouves nos ouvidos e que te dão instruções para a vida, e brincar um bocadinho aqui com a palavra do Walkman, que era o que nós usávamos, não é? Que era o que nós usávamos. Aquilo que nós estamos aqui a tentar é, paralelamente à Mariah Carey ou ao Guilty Pleasure, fazer aqui um processo também relativamente à minha homossexualidade, ao processo que tu fazes ao assumir publicamente um guilty pleasure, é o processo que tu fazes também de assumir que tu tens uma sexualidade ou uma orientação sexual diferente daquilo que é a norma. E o expor determinados gostos musicais há um medo de revelar algo ou de se ficar associado a algo quando, no caso, a orientação sexual não está bem resolvida ou ainda não está assumida, não é? Pode ser isso. Num caminho de alguém, não é? Sim. Eu ao assumir publicamente o meu guilty pleasure, fiz aqui um processo, não é, qualquer, e percebo que aquilo que vou dizer vai criar dentro da norma algum ruído, e qualquer pessoa que faça este processo de coming out também faz aqui um processo de perceber, ok, o mundo lá fora é de uma forma, como é que eu consigo sobreviver e que ajustes é que eu tenho de fazer para conseguir sobreviver. Portanto, para o espetáculo, tudo o que seja credibilizar a Mariah Carey e relevar o trabalho dela será paralelamente importante, porque releva-se também este processo relativamente ao guilty pleasure, à orientação sexual. É isso que nós pretendemos fazer. Estão a fazer uma arqueologia, chamemos assim também, à história política, social, musical, não é? Sim, E tudo isso está a ser desafiante, pergunto, por exemplo, para ti, para Raquel, para cozer numa dramaturgia, num texto? Sim, sendo que eu acho que a nível de interesses do meu trabalho, eu não sou nada minimalista do ponto de vista da pesquisa. Eu sou maximalista, acho que less is a bore, acho que é fixe confundir, acho que é bom cruzar. E acho que aqui temos essa coisa, né? Claro que nós estamos a investigar história, estamos a investigar música, estamos a investigar também e a pensar sobre o que são as práticas académicas, o que é que são estas formas de discurso, o que é escrever desta maneira, por isso também vai haver uma pesquisa muito específica também para o meu trabalho de escrita muito específico.
estou a pesquisar a vida do Romeu, porque eu tenho acesso a dados secretíssimos sobre a vida do Romeu que nunca vou poder revelar. Tipo como aos psicólogos, não é? Não diria, não sei, mas tenho ali muito material. Eu tenho toda uma cronologia da vida do Romeu. Está a ser catártico e libertador este exercício que depois dará um espetáculo, mas é um processo criativo. Para já ainda não, mas eu estou aqui numa contagem decrescente até fevereiro de 2022. Que é quando estreará o espetáculo. Quando estreará o espetáculo, acho que sim. Para já, pronto, é o prazer de estar com a Raquel com a desculpa de estarmos a trabalhar e para já está a ser tranquilo, mas depois vai virar uma tarefa mais complicada. Há aqui uma série de ingredientes interessantes e acrescentem outros que eu não disser, mas identidade de género, orientação sexual, os cânones associados ao feminino e masculino, que já abordámos há pouco, o que é visto de erudito e popular ou piroso quanto aos gostos. Há um raio-x um pouco dos rótulos, dos preconceitos, dos estereótipos. É um dos temas que te interessa também, que vos interessa também questionar. Uhum. Sim, esta questão do que sei lá, da própria expressão guilty pleasure, de onde é que ela surge, a expressão do guilty pleasure, porque é que ela se criou e no que é que nos ajuda a arrumar e a categorizar aquilo que nós consumimos, que não é suposto consumirmos, mas estamos a consumir. Aqueles prazeres que não queremos que os outros adivinhem que temos, não é? E que sentimos-nos mal com eles, não é? Podem ser muita coisa. E nestes últimos tempos, com a comunicação entre nós a uma velocidade incrível, de repente surgiu aqui a necessidade de usar o guilty pleasure, que arruma de alguma forma aí algumas questões, mas uma das coisas que nós queremos perceber é porque é que tem que existir sequer essa expressão, o que é que está por trás dessa expressão, que forma de ver o mundo é que existe para nós estarmos constantemente sempre a criar um tratado de Tordesilhas, não é? Entre o que é de alta, considerado de bom gosto, que geralmente está associado a uma alta cultura, a pessoas com formação académica, de contexto social diferente, e aquilo que está mais associado à baixa cultura, uma cultura de massas, não é? Uma coisa que seja popular, ou no caso, por exemplo, de uma cantora como a Mariah Carey, que vende muito, à partida isso não é bem visto. Afasta ou tira algum prestígio, não é? Essa eficácia. Às vezes a eficácia é uma grande chatice. Não só na música, como em muitos sítios da nossa cultura portuguesa. Não, estava-te só a mostrar que o corpo, não é, à frente da projeção, depois faz relevar algumas palavras, não é? No fundo é isso que eu e o Zé estamos a tentar perceber quer dizer, neste momento tenho aqui love. Tens o amor na mão. Tenho o amor na mão, estás a ver? A visão do amor na mão. Uau. Pronto, perceber de que forma é que, não é, como isto é um espetáculo de teatro, como é que esta informação, que geralmente está associada a uma comunicação científica mais formal e convencional, pode ser através do corpo do ator, não é? Integrado num espetáculo de teatro, pode ter esta concretização, né? Esta manipulação mais interessante, mais dinâmica. E quais são os limites também, não é? De uma comunicação. O espetáculo será uma falsa TED Talk, não é? E, portanto, estás a usar aqui a técnica dos motion graphics, não é? Sim. Portanto, uma das nossas preocupações é como é que este investigador se apresenta com um computador, uma mesa, uma cadeira, não é? Uma tela de projeção, e de que forma é que o PowerPoint, não é? E o Keynote podem se transformar, não é? Ao longo do tempo e deixar de ser uma coisa chata para uma passar coisa a mostrar o amor chata. na palma da mão. O amor da palma Inclusive, da mão. Estamos aqui a ver, por exemplo, o quê? Olha, isto aqui é um gráfico que alguém fez e que nós estamos a apropriar, com todo o respeito, desse trabalho que alguém fez, que ao longo do tempo, nesta linha cronológica, todos os singles que a Mariah Carey lançou desde 1990 até 2018. E aqui o que é interessante é
materializa-te em termos matemáticos aquilo que a música, o impacto que a música teve no mercado de vendas. Nas vendas. Aqui estamos com uma radiografia à Mariah Carey, a ver o que é que se passa lá dentro. Sim, é uma tentativa. Portanto, usando aqui o motion graphics através de gráficos pré-existentes e que nós podemos nos inspirar para depois criar novos. Mais uma vez nesta tentativa de como é que o corpo deste investigador dialoga com uma projeção de imagens, perceber de que forma é que eu consigo, estás a ver, através disto, exemplificar mais ou menos que, sei lá, quando estou a falar de técnica vocal e que a tua voz pode ir para um registro mais agudo e de repente a tua voz fica aqui, estás a ver, fica aqui, a voz de cabeça fica aqui, ou a voz de peito vem daqui e de repente pode vir daqui. Este gráfico pode nos ajudar a explicar de que forma é que a voz, imagina que estamos a ouvir uma música da Mariah Carey e durante a música nós conseguimos, através do motion graphics, animar partes do corpo onde, consoante o registro que ela está a usar. E a Mariah era capaz de usar os pontos todos até muito mais baixos e muito cá acima, não é? A amplitude, a tessitura vocal da Mariah Carey é um dos pontos mais espetaculares nela, não é? É mesmo incrível. Estás a olhar também para a comunidade de drag queen, não é? Até há um casting, não é? Com drags, porque queríamos explicar-se porquê, de que forma é que isto pode ou não entrar neste processo, porque também as drag queens têm uma ligação à música pop e a figuras como a Mariah Carey, não é? Isso. Não tanto como nós esperávamos. Não. Tudo errado. É de Nina Simone para cima. Nina Simone também, sim, seguramente. Mas por nosso contacto com a comunidade drag aqui no Porto, está a ser percebemos que a Mariah Carey não é assim tão incrível quanto não é isso. Não. E houve muitas drags que, que não se reviram, que não se revêem na Mariah Carey e questionaram muito, o que nós achámos muito interessante, porque há dramaturgias por trás dos espetáculos de drag e foi muito revelador para nós. A drag no nosso espetáculo... como as pessoas não devem saber, quando nós estamos a preparar um espetáculo, temos que preparar coisas que eventualmente possam vir a acontecer, não é? E neste trabalho de pré-produção nós temos que estar a gerir um orçamento e colocar a hipótese de eventualmente virmos a precisar de uma drag queen neste caso. Dramaturgicamente, para já faz sentido, porque eu sinto que, de uma maneira metafórica, aquilo que eu estou a fazer com a Mariah Carey através das minhas ferramentas como ator é aquilo que de alguma maneira a drag faz quando se apropria da música de uma cantora que admira e transforma com as ferramentas que tem naquele contexto específico dos espetáculos de drag. E há aqui uma série de espelhos, a música, um homem a gostar de uma cantora norte-americana, mulher, este homem é homossexual, até agora não conhecemos nenhuma drag que não seja um homem homossexual a fazer, ainda que nós conheçamos também mulheres transexuais a fazerem drag. E, portanto, há assim uma série de semelhanças que nos pareceu interessante vir a explorar. E para isso organizámos uma audição, aproveitando que estamos aqui no campus, e conhecer a comunidade drag queen do Porto, porque ao fazer espetáculo, onde quer que a gente vá, gostávamos de poder incluir uma drag queen desse local. E posso também, eu acho também que a drag queen a nível dramatúrgico, o mundo drag em geral nos permite também, é um bastidor para muitos temas, não só porque, por exemplo, se nós pensarmos na relação das drag queens com a música pop, por exemplo, há este lado que pode ser tanto de idolatria como de paródia, a relação com os estereótipos de género, que também é uma relação muito desafiante, e ao mesmo tempo estamos a falar de uma comunidade que foi uma comunidade que teve de batalhar pelos seus direitos marginal, constantemente, em que o termo guilty e a ideia de vergonha lhes foi que foram obrigados a confrontar-se com essas tentativas
de as fazer sentir envergonhadas, de as fazer sentir com culpa por, pronto, pela forma de existência que têm, pela sua forma de ser. E acho que as drags também, ou seja, aqui o mundo drag, o mundo das drag queens também nos permitem ter este lugar de pensamento e de cruzamento destes temas todos, sendo que ainda por cima fazem isto de uma forma extremamente divertida, porque acho que depois também é isso que é o drag é um espetáculo, não é? O drag é uma arte, como é que nós vemos? E tem outra coisa, não é? Que é, enquanto trabalho e performance, as próprias drag queens falaram connosco sobre o facto do trabalho delas não ser pensado como arte também, não é? Porque depois também é isso, que é o drag também entra naquela zona, é uma coisa que tu vês num bar, mas o que elas fazem não é exatamente arte, há muito esta ideia para muitas pessoas, não é? E elas próprias também acabam por colocar esta questão da alta e da baixa cultura que a Mariah Carey, ou esta relação com os guilty pleasures também juntam essa discussão. Exatamente. Estou-me a lembrar da Cher, estou-me a lembrar da Madonna, que são ícones também para drag queens, que muitas drag queens se caracterizam para ficar muito parecidas com, e mulheres como Mariah Carey, ou Cher, ou Madonna, são figuras pop que as empoderam, não é? Há esse empoderamento, não é? Estas figuras pop podem empoderar comunidades como a comunidade drag queen, é isso também, não é? Sim, eu acho que é uma questão que nós também temos, não é? Este fascínio por estas cantoras, o que é que elas representam, porque é que nós, de uma maneira geral, as admiramos. Eu acho que isso está muito claro nos espetáculos de drag, sim. Eu acho que existe aqui uma relação, se não com a própria história pessoal da cantora, mas com algo que ela continuamente perpetua, não é? Na forma como canta, na forma como se apresenta, no fundo o lugar que ocupa de destaque, de protagonismo, de fala, quando o mundo tem que fazer silêncio para ouvir cantar. E portanto eu acho que aqui existe... Exato, que permite não só este lugar de ser visto e de ter esta atenção, mas também um lugar de expressividade brutal, porque quando nós falamos de usar uma cantora pop, quando nós falamos de que é a expressão drag, é uma expressão dramática, não é? Uma expressão que não é contida. E, por exemplo, uma das drag queens que nós entrevistámos falou da sua relação com as divas, neste sentido de muitos de nós, neste caso de pessoas que são homossexuais, vivemos fechados e reprimidos, e a ideia de poder viver através destas divas é também esta fantasia de expressividade, de liberdade, de capacidade de performar, de ser visto, de ser adorado também, não é? Raquel, estamos a falar da vergonha queer, podemos usar este termo. Eu recebi uma mensagem, enviaram-me, que reverberou em mim e queria que comentassem, que é... vergonha é algo tão impactante nas pessoas e nos corpos queer. Vergonha, vergonha, vergonha. É isto também que importa refletir neste espetáculo. E concordam com esta frase? Eu acho que é muito importante pensarmos sobre isto, pensarmos como, por exemplo, os guilty pleasures, ou seja, o empurrar de uma parte da produção, por exemplo, artística, para esta margem dos guilty pleasures é já uma maneira de excluir corpos, de excluir discursos, porque os guilty pleasures, por exemplo, não são só a Mariah Carey, que estamos a falar de uma diva pop que quer lá saber de ser uma guilty pleasure, porque a carreira dela continua sempre a andar, ela era, não é? Agora, quando nós falamos do que aconteceu com a literatura de mulheres, por exemplo, a literatura de corpos não binários, de corpos não brancos, o que foi acontecendo ao longo da história da literatura, foram sendo empurrados para um lugar de literatura menor, de um guilty pleasure. Gostavas de uma escrita de mulheres no século XVI por causa disto. Ou seja, porque era guilty gostares de uma escritora, por exemplo, e era sempre menor do que a alta cultura, que seria sempre feita por homens brancos, ocidentais. Sendo que, desculpa, mas só para dizer uma coisa, eu acho que para nós também é muito importante saber que há experiências acerca das quais eu não tenho vivências na primeira pessoa, e para mim, ouvindo e trabalhando sobre estes temas, eu sei perfeitamente que falo de um lugar de privilégio. Sou uma mulher branca, cis, que pude estudar, que pude fazer imensas coisas, e tenho plena noção de que, por exemplo, a ideia de vergonha para mim provavelmente não tem nada a ver, porque não é, a minha relação com esta sensação de vergonha não é tão existencial como se eu tivesse de ter vergonha por ser, claro, sei lá,
ruiva, não sou ruiva verdadeira, por isso não posso ser isso, mas sei lá, por ser baixa, não é? Pronto. Há várias vergonhas e vários contextos e vários privilégios e não privilégios. Exato. Mas a vergonha é uma palavra que reverbera, não é? E que, ao contrário disso, e na forma como tu dizes que te tens exposto e dada a falha e dada ao encontrar de soluções, eu sei que neste processo criativo tens assistido a performance da Mariah Carey sem som. Sem som, sem imagem, só com som. Sem imagem, de costas viradas para a imagem, de ouvir o som, pronto, sim, é tudo isso. É tudo isso, não é? Às vezes estás só a vê-la a interpretar a imagem. Vamos ver um destes exercícios. Ok, está bem. Vamos ver, Sim. ok. I don't wanna be here. Ela não quer estar aqui. Ela não quer estar aqui sozinha. Tu bem podes dizer que tudo acabou. Tu bem podes dizer que já não te interessas. Oh, tu bem podes dizer que não sentes a minha falta, que não precisas de mim, mas eu sei que tu sentes e eu sei que tu precisas bem dentro de ti. Apito, registro apito. Então, sem registro apito. Portanto, isto é o buraco da fechadura de uma residência artística. Portanto, Sim. com tudo Este privilégio. esse privilégio, é isso, esse privilégio. Portanto, estamos aqui à procura, não é? Portanto, com tudo o que o espetáculo não vai ser, que é isto. Estamos a tentar pegar neste material todo, não é, que existe, e de que forma é que este corpo dialoga, não é, com, neste caso, uma performance da Mariah Carey em 1990 em Estocolmo, num estúdio de televisão, e tentando perceber o que é que o corpo ao vivo no espetáculo pode dizer e acrescentar em diálogo com uma imagem da Mariah Carey, sem a ouvirmos, não é? Sem a concretizarmos demasiado, mas tentando potenciar isso, não é? Portanto, é isso que um processo criativo é, não é? Tentativa e erro, como acabamos de ver, de experimentar, de perceber aquilo que o espetáculo também não será. Mas só conseguimos perceber isso experimentando, não é? Experimentando, falhando, e nesse sentido o espaço aqui do campus é fantástico. Estamos aqui 2 semanas a poder ter o privilégio de experimentar com condições, com sistema de som, com projeto de vídeo. Uma residência artística, como é o caso, tem esse potencial, essa importância para experimentar, falhar, fazer coisas que não vão para o espetáculo. Isto poderá não ir para o espetáculo. Este tipo de exercício, ou o resultado deste exercício poderá não acontecer, mas isso é muito rico, não é? Porque provavelmente vai resultar noutra coisa. Sim, lá está, o falhar é fundamental. Portanto, nós só conseguimos criar se tivermos a possibilidade de falhar. E é uma residência ótima, é uma residência ótima para isso, porque nós estamos continuamente a falhar, sem qualquer tipo de problema, com um espaço assegurado de trabalho aqui, com ótimas condições. Sem culpa. Sem culpa. Com alguma vergonha agora, aqui há alguma vergonha. Mas olha... Porque está descontextualizado, não é? Mas por isso que quer dar voz e que expliques. E foi em cumplicidade contigo. Sim, não, claro. Sim, mas eu percebo que isto é matéria frágil, não é? É uma matéria de experimentação, não é? Eu acho que é matéria frágil se não conhecermos o contexto, não é? Porque a verdade é que isto é uma improvisação no ensaio, estávamos a fazer aquilo muito descontraídamente, sem aquecimento, aquilo estamos a falar, é frágil se acharmos que isto é uma cena de espetáculo, claro que não é? Mas é interessante mostrar o processo criativo. Claro, e este momento que é óbvio que ele, que é ator, fica a morrer por ver estas imagens, eu acho que isto é muito claro para nós, que é um momento de pesquisa e que é um momento em que estamos... É o rascunho de quem escreve, ou quem desenha. Sim, porque, quer dizer, eu estava aqui a traduzir para português aquilo que eu estava a cantar, mas depois experimentámos outras coisas, que era contar uma história que nada tivesse a ver com aquilo, não é? Que permitisse que a percepção no todo
caminhasse noutro sentido, ainda que fosse cantando um outro verso a par com esta história, não é? Portanto, estamos aqui neste trabalho de pesquisa a experimentar várias coisas. Bom, voltando a ti, Raquel, nas residências artísticas do Campus Paulo Cunha e Silva que acontecem aqui, os artistas podem escolher olhares externos, não é? Tu és um desses olhares externos, que são profissionais que acompanham, ajudam os artistas em residência. Queres-me falar um pouco disso? Como é que te relacionas enquanto olhar externo aqui no campus? Claro, neste caso eu faço parte da equipa, não é? É um caso diferente, mas enquanto olhar externo é um trabalho que eu gosto muito de fazer e que foi através de um convite da Cristina Pelas Leitão e do Tiago Guedes para vir acompanhar projetos, vir olhar para ensaios, conversar com as pessoas, também oferecer-me para fazer comentários e acompanhar. Eu faço apoio dramatúrgico em muitos projetos também, ou seja, eu também acompanho espetáculos ali num meio termo, não é? Ou seja, não estou a dirigir o espetáculo, mas faço pesquisa e vou sugerindo umas coisas. E aqui eu acho que é muito importante, às vezes, quando nós estamos numa residência artística, ficamos um bocadinho, porque se nós pensarmos, por exemplo, numa equipa que está a trabalhar todo o dia, jantam juntos, almoçam juntos, que é o que acontece muitas vezes no caso das residências artísticas, há muitas vezes uma necessidade de sair e voltar a olhar. E eu acho que Ganhar distância. Exatamente, a posição de vir olhar para um trabalho e poder colaborar de uma forma, ainda que seja um trabalho bastante curto, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e que acho que é muito importante, porque sinto que não só temos um ponto de vista de fora, que traz coisas diferentes, como também, ao mesmo tempo, também acho que isso permite aos artistas, também fica-lhes muito claro o que é útil para eles e não. Ou seja, eu muitas vezes neste tipo de trabalho faço sugestões e fica muito claro, isto não é útil neste projeto, mas isto é super útil neste projeto, e acho que é uma vantagem, já para não falar que também por causa muitas vezes de orçamentos de projetos e afins, não há dinheiro para ter pessoas a fazer ou apoio dramaturgico, ou pesquisa, ou apoio à pesquisa, ou assistência, quer que seja. Então acho que é muito fixe também saber que o campus, para além de garantir estas condições materiais, também está a tentar fazer um esforço no sentido de garantir um certo apoio também a nível estético e de dramaturgia, né? Neste caso. Apropriando-me desta palavra, um olhar externo, não é? Eu sou esse olhar externo a vocês, vejo-vos como um corpo muito unido e tenho-os visto por aí. Há também a vantagem, não é? Que estavas a falar há uma enorme vantagem de comerem juntos, de passarem muitas horas juntos, a criar, a conviver, que não acontece noutros contextos, que não residência artísticas entre criadores. Isto pode ser muito vantajoso, potencia o lado criativo, não? Sim, eu acho que qualquer grupo que esteja a criar, se tiver a oportunidade de fazer uma residência artística, é ótimo, porque a residência é mesmo isso, é como se os artistas residissem todos no mesmo espaço. Com lareira? Com lareira, preferencialmente. Pronto, com condições e que comunguem do mesmo tempo, não é o mesmo espaço, porque geralmente as conversas mais interessantes ou aquilo que tu mais encontras durante um processo criativo é a caminho da casa de banho, ou na conversa num café, ou a comer um bolo, ou a cozinhar. De repente esses espaços são tão importantes que a residência potencia-os, não é? Faz com que eles aconteçam. É uma bolha criativa, não é? Com um enorme potencial, muito concentrado, não é? Sim. Depois destas 2 semanas, imagino que vamos precisar de umas férias e não pensar em Mariah Carey, porque é tão... Mariah Carey e tudo mais. Mas umas férias juntos? Não, juntos não. Podem ficar viciados, isto pode... Não. Quer dizer, depois vamos ver. Exato, depois vamos logo estar juntos outra vez, não é? Mas assim, pois é. Na verdade é umas mini férias, que isto depois já voltamos a encontrar-nos. Em síntese, o que é que querem que esta criação provoque nas pessoas que vão assistir? Romeu, respiração. O que é que te ocorre de coisas que queres provocar nas pessoas? Com esta Mariah Carey. Eu quero que as pessoas
percebam que o teatro pode ser muito mais do que aquilo que elas acham, que um espetáculo de teatro não tem de partir da literatura dramática, que um espetáculo pode ser uma ideia tão esquisita como pegar na Mariah Carey e falar sobre ela. Tornar o teatro acessível o mais possível, não é? Que não é uma coisa complicada, que não é elitista, que só quem lê o Chekhov é que vai conseguir ver um espetáculo sobre Chekhov. Nada contra o Chekhov, como é óbvio, quem faz Chekhov. Mas interessa-me como criador, e a Marta Carreiras, que nós criámos agora uma associação cultural, o Bloco Operatório, e a nossa ideia é tentar criar de outra forma, estimular o público de outra forma, indo muito à investigação científica, e no fundo este espetáculo é um bocadinho essa primeira tentativa, não é, de cruzar aqui a ciência com a arte e com uma reflexão mais alargada. Principalmente que as pessoas se empatizem de alguma forma, se identifiquem com esta história que nós estamos aqui a criar, que vai ser muito inspirada na minha biografia, mas também não, e que as pessoas, ao verem alguém a expor e a falar sobre o seu guilty pleasure, que também reflitam sobre os guilty pleasures que têm e até que ponto é que faz sentido ainda haver sequer a culpa associada ao prazer, ainda que nós tenhamos lido alguns estudos que dizem que o prazer que nós temos só consegue ser tão incrível porque está sempre ali um bocadinho de culpa. Portanto, senão não dá tanto prazer. Senão não dá tanto prazer. Será? Achas? É. Quando perdes a culpa, perdes o prazer, Romeu, achas? Não todo o prazer, mas menos. Tens menos prazer. O prazer Sim. do secretismo. Claro. Raquel, o que é que esperas? O que é que gostavas de provocar no público com este espetáculo? Em primeiro lugar, para mim, enquanto dramaturga e estando a escrever neste caso e a fazer esta pesquisa, e estando a trabalhar sobre a direção do Romeu e também na Marta, eu acho que é muito importante para mim a sensação de que o Romeu consegue comunicar uma série de coisas que ele me foi passando a nível de conteúdo e também de, como é que eu ia dizer, de ambiente do espetáculo, ou seja, esta coisa de ser uma coisa que tem questões sérias, mas que também é cómica, ser uma coisa que trabalha com esta mistura de várias de alta e baixa cultura. Eu acho que é muito importante para mim, assim, pessoalmente, deste ponto, conseguir comunicar as coisas que sinto que o Romeu quer comunicar. Por outro lado, eu acho que para mim é muito importante criticarmos estas ideias de guilty pleasure, porque são formas de criticarmos como é que se fazem os lugares de poder, o que é que são elites culturais, o que é que são o que é este cânone que é criado por homens brancos, velhos, hetero, etc, 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 e quem é que é excluído, porque é que é excluído. Sim, sendo que aqui a Mariah Carey, na verdade, até tem outra coisa, porque a Mariah Carey, na verdade, não é propriamente uma marginalizada, né? A Mariah Carey é um ídolo da pop, mas como é que nós conseguimos, através desta história e do que ela podia ter feito e nunca fez, também acho que é outra linha deste espetáculo também é muito interessante, como é que nós podemos também fazer-nos pensar porque é que nos sentimos mal por gostarmos de uma coisa ou de outra, né? Porque é como se esse olhar público de estatuto e de ideias de cultura se conseguissem imiscuir-se, entrar na nossa pele e ter uma vozinha que se ouve na nossa vida privada. Está aqui a acontecer uma coisa que é o tirar a máscara. Faz sentido isto. Nós estamos a usar muito a máscara por causa da pandemia, mas há nisto também a vontade de tirar a máscara às pessoas. Mas eu acho que mais importante neste caso, relativamente ao guilty pleasure, do que tirar a máscara, este sentido de charam para fora, acho que até é um tirar a máscara no sentido de o teu prazer privado, por exemplo, neste caso de ouvir uma música, não devia ter a voz dos outros pública a imiscuir-se, percebes? E eu acho que, da mesma forma que falamos sobre o Mariah Carey, que é o prazer culpado, digamos assim, do Romeu, podemos falar de coisas que são a tua preferência sexual, a tua orientação neste caso. Exato, sim, pode ser imensas questões que nós podemos estar a falar a partir desta questão do guilty pleasure, que na verdade, se formos a ver, é como se tivéssemos o olhar dos outros a perseguir-nos até dentro de casa.
não é? Porque é um bocado isto, o guilty pleasure não se coloca tanto na questão, ou seja, coloca a questão pública, ou o que os outros acham de nós, das coisas que nós gostamos, é mesmo uma intromissão, digamos assim. E o olhar assim. de nós para nós, não é? Sim. E eu estou a usar esta ideia da máscara, há esta ideia cansada do ator e a máscara, não é? O ator e a máscara e as pessoas e a sua máscara, não é? Sim. E isto faz sentido este desmascarar, não de forma devassa, mas de libertação? Sim, quer dizer, nós precisamos tirar a máscara, mas depois também precisamos de máscaras, não é? Para sobreviver. É só tomar consciência de que máscara, não é? Ou qual é a máscara que eu estou a usar e Exato. Que não me faça mal, não é? Que me permita ter qualidade de vida, ter uma boa relação comigo próprio, com as pessoas, que não perpetue um padrão comportamental, não é? Que te afaste de ti. Que te afaste, sim. De nós, não é? Sim. De cada um de nós. Isso é que é o mais importante. Sim, sim. O que é que... Eu termino com esta pergunta. O que é que vos deixa mais felizes, fervilhantes? Digam-me o que é que vos ocorre. Felizes, fervilhantes. Fervilhantes é bom. On fire. Melhor ainda. Calma. Num processo criativo. É a busca ou o encontro das respostas? O processo criativo é feito, não é? De dor e aqueles momentos de encontros, não é? Para mim é bastante claro, digamos assim. Que ao contrário de mim. Exato, ao contrário do Romeu. Eu adoro a sensação de que não sei o que é que estou a fazer. Ou seja, eu adoro não saber como é que se faz a minha profissão, não é? Porque eu sou dramaturga e ao mesmo tempo não faço ideia do que é ser dramaturga e tenho de inventar cada vez que faço e acho que isso é espetacular. Adoras estar sempre a pôr em questão. Eu gosto muito disso e acho que é também uma coisa em que eu insisto, ou seja, é um bocado a minha tara também, que é eu obrigo-me a não recorrer sempre às mesmas estratégias. Mas eu acho que o que eu mais gosto do processo criativo é o ter de inventar, nem é tanto o objetivo em si, é ter de inventar a maneira de chegar a ele. E neste caso, ainda por cima, como estamos a falar, assim, para abrir aqui o jogo, eu detesto Mariah Carey. Qual é o teu guilty pleasure, já agora? O Cabaré para o Convento. Uau! O Whoopi Goldberg em Freira! O Whoopi Goldberg em Cabaré para o Convento. Certo! O Cabaré para o Convento e Reality TV, acho que são assim os meus dois. Sou muito forte na Reality TV, tenho um conhecimento erudito. Mas que é? Estamos a falar de quê? De que género de programas? Pessoas a limpar, em geral, gosto muito. Gosto muito de pessoas a limpar. Se for uma boa makeover, também sou muito forte enquanto público, mas tem de ter um certo nível de complexidade a makeover. Acho que, mas pessoas a limpar é a minha especialidade em reality shows. Romeu, voltando à pergunta, tentando limpar isto, não é assim? Como é que é o processo criativo? O que é que te empolga mais no processo criativo? Ou é sempre uma tormenta? Para muitos criativos é, calma. Para mim é um pouco. Uma coisa, só, desculpa só interromper, que é, eu estou a dizer que adoro isto e não sei o quê, mas eu passo o tempo todo em angústia total e achar que é tudo horrível. Mas depois de ter ela passado... é masoquista, ela tem essa coisa. Depois de ter passado, eu sou capaz de dizer que adoro, mas enquanto estou no momento... Mas isso é o prazer a posteriori. Exato. Mas Romeu, desculpa, Romeu. No processo criativo. O processo criativo, eu acho que é, sei lá, são várias coisas. A partir do momento em que tu falas a alguém de uma ideia para um espetáculo e encontras do outro lado, sei lá, um brilho nos olhos ou uma cumplicidade, não é? Como é no caso comigo e com a Marta Carreiras. Por um lado é muito chato venderes o teu espetáculo para conseguires financiar, mas por outro lado também é muito entusiasmante essa comunicação, não é? Essa oportunidade de tu preparares de que forma é que tu consegues falar o melhor possível sobre esse projeto. Sei lá, na criação assim propriamente dita, eu acho que, sei lá, aqueles momentos em que tu percebes que encontraste um fio qualquer, não é? Do novelo de lã, um clique qualquer, sim, um grito qualquer que tu fazes interior de
Meu Deus. Um grito destes, como é que tu dizias? O grito apito, que é O o grito da registro. Pito. É o registro. Será o grito da Pito? Olha, pode ser, podemos começar a falar desses momentos como o momento do apito. Bom, obrigado. Estas Obrigado. e outras reflexões vamos continuar. Isto podia continuar esta conversa muito mais tempo, mas por enquanto Obrigada. ficamos por aqui. Obrigado. Estas e outras reflexões vão continuar no próximo mês em mais uma conversa on fire com outros criadores e seus convidados. Obrigado a todas e a todos e até lá, vivam os vossos prazeres sem culpa. Obrigado.